Em tempos onde a gente não quer perder tempo e onde a vida nos estimula a fazer sempre mais alguma coisa para a gente se desenvolver, superar limite, chegar mais longe, virar o jogo, conquistar a vida dos sonhos, o emprego dos sonhos, o cara dos sonhos, mesmo vivendo na era do burnout, não nos autorizamos a parar. Parar para descansar, repensar rotas, para chorar as frustrações, pedir colo ou simplesmente esperar. Porque nem tudo acontece no nosso tempo. Mas isso parece cada vez mais difícil de entender. Afinal, talvez você ouça esse podcast no seu tempo. Velocidade 1.2, 1,5. Você acelera a mensagem da sua tia na velocidade 2. Pede supermercado que chegue em 10 minutos. Realmente, são tempos em que esperar para que uma relação amadureça ou para que uma angústia seja ressignificada parece uma tarefa da ordem do impossível. Já nos sentimos atrasados, insuficientes, ansiosos. Não queremos ficar para trás. Mas será mesmo que esperar é ficar para trás? Ou esse convite à não ação pode nos convidar a entrar em contato com outros campos, como o sentir, o ouvir, observar, o intuir, ter fé? Para conversar sobre a importância da espera, da fé e do descanso, eu tenho a honra de trazer aqui ao podcast Amores Possíveis a educadora Dália Schneider. Dália, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada, Carol. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito honrada e muito surpresa também por o nosso encontro ter propiciado esse desejo de trocar aqui. Gente, eu conheci a Dália num jantar de Shabat e ela contou uma história lá que me atravessou profundamente, então quero pedir para gente começar essa conversa você contando um pouquinho sobre o significado de comer a halá no dia do Shabat. Eu acho que é muita generosidade sua chamar aquele comentário que eu fiz de história, né? Porque na verdade ele era só uma reflexão sobre o pão. E até poderia ser um outro pão, para ser sincera, que a tradição do Shabat é comer a halá, que é esse pão trançado. Mas ainda que a gente estivesse falando de um pão acho comprado, que eles vão explicar, né? O que é o Shabat para as pessoas que talvez não conheçam. Então, segundo a tradição judaica, o Shabat é o dia do descanso. Ele é inspirado no descanso divino, como é contado na criação do mundo segundo o livro de Gênesis, da Bíblia. Então, como no 7º dia Deus descansa da criação e ordena que o povo descanse também no 7º dia, então esse dia da semana é um dia de descanso. E aí existem diversas regras para isso, mas de uma forma muito simples e sem muita atenção a essas regras. É um momento em que as famílias se reúnem, normalmente tem um jantar um pouquinho diferente, mesmo que as famílias não frequentem uma sinagoga ou rezem, ainda assim costuma ser um momento um pouco separado, assim, né? É um momento de encontro, de mais atenção, mas de modo geral é isso. O Shabat é o dia do descanso, ele começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. E aí a gente faz a entrada desse dia na sexta-feira à noite, e esse momento tem suas rezas, suas bênçãos, os seus alimentos, o encontro com as pessoas que a gente ama, e aí era nesse contexto que tinha o pão. E esse pão se chama halá. É um pão trançado, ele pode ser com uvas passas dentro ou sem. E o comentário que eu fiz, que você achou bonito, foi o comentário a respeito do processo de fazer o pão, né? Que o pão, e aí isso vale para os outros pães também, não só para halá, ele é feito pela sova, pelo trabalho da massa, né? Quem já fez pão sabe que a gente precisa trabalhar ali os braços para essa massa crescer, mas envolve a entrega para o tempo. A gente sova, trabalha e depois deixa esse pão quieto, coberto, para fermentar, para que ele cresça, senão ele ficaria um tijolo. E ele só fica fofinho e cresce porque a gente trabalhou e porque a gente parou e deixou ele quieto, deixou a inércia fazer o seu efeito, deixou o tempo fazer o seu efeito. E aí eu fiz esse comentário desse paralelo do pão com o próprio Shabat, que é a gente trabalha, e aí a gente entrega, porque tem uma parte do que acontece de vida, de crescimento, do que quer que a gente queira dizer, que acontece quando a gente para de efetivamente trabalhar e deixa o tempo agir sobre aquilo.
Por que você acha que esse colocar uma força e esse trabalhar incansavelmente, mesmo que seja na direção dos nossos sonhos, das nossas relações, dos nossos objetivos, acaba sendo ruim e faz com que a gente fique duro? Olha, como você me chamou aqui nessa posição de amiga que você conheceu no Shabat, eu já vou pedir licença para usar um monte de referências judaicas, né? Sim, eu quero muito que você traga. Eu acho que esse é um desafio enorme e tem muitas formas de pensar sobre isso e muitas lentes possíveis. A minha é essa lente judaica e eu acho que, de modo geral, a vida, toda a vida, tudo que existe na vida, o ser humano, mas também a natureza, como se a gente não fosse parte da natureza, né? Mas o que a gente considera de outros reinos, das plantas, dos animais, os mares, enfim, tudo que existe que é vivo pulsa. Tudo está em movimento, tudo tem uma dinâmica. E essas dinâmicas, elas sempre vão, acho que de algum modo, oscilar, pendular, talvez a gente possa dizer. Aqui eu peço licença para fazer um parênteses. Existe uma leitura de mundo dentro da mística judaica que diz que o nosso mundo começa com a letra B, porque o texto judaico da criação começa com a letra Beit, do alfabeto hebraico, que é comum B, que é uma letra que representa o número 2. E uma interpretação disso é que a vida que a gente conhece, o mundo que a gente conhece, ele é binário, ele é entendido a partir dessa lente em que a gente precisa das oposições, do movimento e do repouso, do escuro e do claro, e assim por diante. Então, compreendendo o mundo segundo essa lente de pulsação ou de pêndulo entre dois extremos, é lógico que se a gente está falando só de trabalho, a gente está falando de uma cristalização numa polaridade, né? Que tem, claro, sua participação na vida. É lógico que a vida pede trabalho. Mas se a gente só fica aqui, então a gente está calcificado. E a estagnação sempre vai ser um motivo de doença, né? Acho que a medicina chinesa tem super teoria sobre o que acontece quando você tem um ponto que está estagnado. Essa energia fica ali, condensada, parada, ela não flui. E eu acho que a vida precisa fluir. E fluir de polaridade em polaridade. Se eu trabalho muito, eu preciso de um balanço no polo contrário. Então, eu sei que isso fica muito abstrato, mas eu sinto que isso tem a ver com o próprio movimento de pulsação da vida. Imagina se a gente prende a respiração num lugar. A gente não consegue. E eu acho que se reter no lugar do trabalho é como se a gente tentasse reter a respiração. A gente sufoca, que a respiração sufoca muito rápido. E o trabalho, acho que a gente entra em estados de burnout, a gente prolonga, né, o tempo de perceber o quanto isso pode ser ruim para a nossa saúde. Eu acho que a gente tem uma ilusão de controle. Eu venho falando muito sobre controle nos últimos podcasts, porque eu acho que a gente está lidando mal com a nossa falta de controle. E ao invés de lidar com a angústia, com não saber, com o tempo, a gente está tentando fazer mais, controlar mais. E aí você falou sobre esperar o pão crescer e deixar o tempo agir. E eu vejo que talvez para as pessoas seja difícil deixar o tempo agir, porque parece que deixar o tempo agir é fazer com que as coisas degringolem. É ver a deteriorização e não o crescimento. E aí me veio uma outra referência que é na mitologia grega, Cronos, que é o deus do tempo, ele é filho de Urano e Gaia, que é a deusa da terra. E disse que ele recebeu uma maldição de um oráculo que falou para ele que ele seria destronado por um dos seus filhos. Então, para evitar que ele fosse destronado, todo filho que nascia era engolido por Cronos, que era o deus do tempo. Então, ele ia engolindo todos os filhos, até que a mulher dele escondeu um dos filhos, que era Zeus, e trocou o filho por uma pedra enrolada num pano. E Zeus cresceu e depois foi até o pai para lutar com esse pai, né? Então ele se juntou a outros deuses, conseguiu com que o pai vomitasse os irmãos, e aí junto com esses irmãos e irmãs eles mataram o tempo. Então é como se ficasse uma sensação de ou o tempo nos mata ou a gente mata o tempo. E aí a gente não espera, porque parece que o esperar é morrer.
como sair desse lugar de ansiedade, de tempo como deteriorização e pensar o tempo como possibilidade de crescimento, maturação, aprendizado? Você sabe, eu tenho um amor, assim, por mitologia, né? E eu aprendi que muitas dessas histórias, né, mitológicas, contos de fada também, eles oferecem imagens preciosas que a gente precisa para se desenvolver, para crescer. Elas vão ativando, né, em nós capacidade de elaboração interna, de lidar com arquétipos, enfim. E eu acho que a mitologia grega com certeza tem a sua contribuição imensa, mas a gente também pode beber de outras fontes. E acho que às vezes a gente fica nesse lugar de ou a gente engole o tempo, né? Mata o tempo, ou o tempo engole a gente e tudo se deteriora. E essa é uma contribuição, é uma forma de lidar com o tempo e que tem seu valor, certamente. Mas existem outras tradições, existem outras mitologias, existem outras formas de perceber o tempo. E acho que a gente é muito privilegiado de viver no Brasil e ter povos indígenas, povos originários e povos misturados que eu acho, e falo isso com bem pouco conhecimento, mas desenvolveram uma relação diferente com o tempo. Em parte porque vivem uma conexão com a natureza muito diferente da nossa. Então, eu lembro de uma vez viajar a trabalho por um território quilombola. E esse território se chama Santa Rosa dos Pretos. E aí uma das lideranças, e as lideranças lá eram mulheres, né? Ela era responsável por fazer a intermediação entre a rotina do quilombo e esse grupo de pessoas que estava trabalhando lá e que foi de São Paulo. E eu lembro de tentar marcar com ela o horário que a gente tinha que chegar de manhã. E ela ria da gente, esse povo do relógio. Ela operava numa outra lógica com o tempo e ela zombava da nossa necessidade de marcar um horário, né? 7 horas, 8 horas, porque para ela aquilo não fazia sentido. E ela falava, não, é de manhã. E eu pensando, mas de manhã, que horas de manhã? 7, 10? E para ela, o de manhã tem tantas outras questões implícitas que enquanto a temperatura permite, depois da alvorada, antes do trabalho ficar impossibilitado, mas é um pouco depois de comer. E isso tudo está muito atrelado a essa relação com o ambiente, com isso que a gente chama de natureza meio se separando dela, né? E a dona Anacleta foi uma das pessoas que trouxe isso para mim, mas, de novo, a gente tem essa sorte de ter literatura escrita por autores indígenas. A gente tem o Ailton Krenak e tantos outros que são acessíveis e que tornaram acessíveis para nós outras ideias. Então, eu acho que a gente consegue sair um pouco dessa relação com o tempo buscando outras referências. E a gente tem na cultura brasileira, por conta dessas contribuições, outras referências de lidar com um tempo que não é o tempo do relógio, com um tempo que não é o tempo da produtividade, e isso tem a ver com o nosso modelo de vida, com um tempo que não é o do cronômetro e das entregas, né? A gente quantifica tanto algumas coisas e elas se esvaziam se elas são medidas só pelo tempo. Então, acho que a gente tem... eu quero crer que a gente possa buscar outros alimentos para se relacionar melhor com o tempo, com outras culturas, com maior proximidade com os ciclos da natureza. A gente se afasta bastante desses ciclos, acho que a cidade não contribui muito para a gente enxergar, né? A gente não tem horizonte para ver o sol nascer e o sol se pôr, a gente observa pouco as plantas, a gente lida pouco com as estações, mas a natureza dá os subsídios que a gente precisa para entender melhor algumas das outras nuances do tempo que não o tempo das horas. Então, talvez se aproximar um pouquinho mais disso seja um caminho possível. Lindo. E eu penso, quando eu falo de amor, né, e aqui a gente fala muito sobre relações amorosas, principalmente no começo das relações, tem essa angústia do tempo do silêncio, ou do tempo do afastamento. E aí vem muito uma ansiedade de o que eu posso fazer para essa relação engatar? Mas o que mais eu posso fazer? O que eu posso fazer para saber se essa pessoa tá afim de mim? Se isso vai virar um namoro?
que vai acontecer? E às vezes tem esse lugar do esperar. Esperar a intimidade se construir, esperar a saudade vir, esperar para você ver o que você sente. Mas parece que essa espera vai afrouxando, as pessoas sentem como um afrouxamento de laço. E não só como um espaço no qual a relação também pode existir. Como é que você pensa isso da espera nas relações amorosas? Nossa, você faz perguntas tão difíceis, porque elas atravessam tantas coisas, né? Acho que o tema do tempo, ele se entrelaça com a espera, que se entrelaça com a confiança, que se entrelaça com o controle, que você falou que é um outro tema tão presente. E aí isso vai puxando tantos fios que fazem essa trama, né? Então, acho que por um lado essa angústia vem desse lugar de controle. O que eu posso fazer como se dependesse só de mim? Aquela relação dá certo, como se não tivesse ali uma outra pessoa que não sou eu, que também tem uma parte, né? Então tem um lugar do controle. Tem esse desafio da confiança, que é entender que essa parte que não está sob o meu controle, ela vai acontecer independente do que eu faça. E não, né? Eu acho que a confiança não é só a confiança de dar certo, mas é uma confiança em saber que eu fui até um lugar que me era cabido. E que a partir dali não é mais. O Rabino Newton Bonder escreveu um texto sobre o Shabat há muitos anos, assim, acho que nos anos 2000, eu não lembro se foi de 99 para 2000 ou de 2000 para 2001, e ele falava sobre a importância do descanso, e ele falava assim, afinal, por que será que Deus descansou? Né? E talvez a lição que fica para nós é que o descanso ele é necessário, e 2, para alguém, algo poderoso como Deus, o descanso não é uma questão de precisar, mas talvez seja mais difícil dar por fim de um trabalho do que começar, né? Ele fala assim, por que Deus descansou? Porque talvez mais difícil do que começar um trabalho seja entender que ele terminou, algo assim. Então eu fico pensando que a confiança também tem a ver com a gente saber que é até aqui que eu vou. E o resto não me cabe. E confiar nessa decisão. Confiar em si, confiar no outro. Mas quando você fala da questão dessas ansiedades, né? E da gente também querer acelerar muito. E de como essa relação com o tempo pode afetar as relações, né? Principalmente as amorosas. Eu fico pensando de novo na história do pão, sabe? A gente cresce numa relação amorosa. E a gente torce para crescer junto com a pessoa e na mesma direção. Acho que é isso que faz com que casais continuem juntos. E o crescimento precisa do espaço, precisa da pausa, precisa do silêncio, precisa do respiro, precisa de muitos elementos além do trabalho, além da presença, além do próximo, né? Precisa do espaço. Até porque eu quero ser maior, eu quero crescer com o tempo. Imagina se a gente está tão colado no outro que não tem espaço para crescer. Imagina um pão que é colocado numa forminha micro e ele não tem como crescer. A gente precisa de um respiro, né? A gente precisa de lugar. Então eu acho que dentro do relacionamento, essa capacidade de se dar tempo, de se permitir tempo individualmente e em conjunto, é tão benéfico para o crescimento, né? A gente não quer ficar como a gente era. A gente quer se desenvolver, a gente quer mudar, a gente quer crescer. E o crescimento pede essa pausa, né? A gente sova a massa, deixa a massa. Então, eu acho que esse espaço permite que o casal cresça. E cresça por si e para o outro. Para dar conta das questões da vida. Eu vi um memezinho desses cápsulas de sabedoria, assim, que dizia que não é que a nossa dor diminui com o tempo, é que a gente cresce ao redor da dor e ganha espaço interno para lidar com ela. Então eu fico pensando como é cruel não poder crescer. E crescimento vem com o tempo. Não adianta a gente querer estalar os dedos, né? Nossa, é tão bonito isso, pensar que a relação pode crescer, porque eu vejo que as pessoas já veem à espera como a relação tá acabando, ai meu Deus do céu, ela vai acabar. E às vezes é só espera. É o tempo do outro, né? Acho que nas relações amorosas a grande dúvida é assim, como é que eu sei quanto tempo é muito tempo, quanto tempo é pouco tempo, quanto tempo é o tempo certo?
Como sair dessa angústia do tempo certo? Olha, como alguém que levou muito essa pergunta para a terapia, eu acho que não tem saída, na verdade. O que me parece, assim, minimamente justo dizer é que talvez a gente perca tempo buscando resposta em manual, olhando para fora. A gente quer que uma amiga, que um terapeuta, às vezes, confirme pra gente que a gente está certo, que o outro está errado, ou então que a nossa métrica temporal é justa, a gente quer muito ser validado, ou então a gente quer que alguém dê um tapa na nossa cara e fale, mas você está sendo maluca, né? Não é assim, mas a gente busca fora da gente um parâmetro, porque é muito ruim ficar sem baliza, todo mundo sente essa angústia. E a gente olha para fora para encontrar uma resposta que nunca vai estar fora. Porque o tempo dentro de uma relação, ele existe. O tempo do outro e existe o meu. Sobre o tempo do outro eu não tenho muito controle, mas eu posso observar, eu posso acolher. E sobre o meu próprio tempo, eu posso agir e posso tomar decisões. No sentido de falar, poxa, pode até ser que o tempo do outro seja esse. E isso é legítimo, mas talvez isso não seja bom para mim. Isso me cabe na relação. Mas ao invés de eu olhar para mim e entender quais são os meus limites, eu olho para os meus amigos, para a minha tribo, para as pessoas ao meu redor e vou buscar ali, né, uma tabela onde eu possa encaixar a minha experiência com o outro. E sendo que eu sou única, o outro é único, mas eu ainda assim quero uma tabela de Excel que me diga aqui é a zona ok, aqui é preocupante, aqui é assim, e não tem. Então eu acho que a gente lida com a nossa angústia buscando fora. Porque é muito desconfortável viver sem baliza e tendo que olhar para dentro. Mas eu acho que a saída é essa, olhar para dentro. E isso também custa tempo, olhar para dentro. A gente não faz no agito e na correria, a gente também precisa de quietude. O Winnicott, que é um psicanalista bem famoso, ele fala que a gente só entra num estado relaxado quando a gente ganha a confiabilidade de um ambiente previsível. E que esse estado de relaxamento é muito importante para a gente se reconectar com o nosso próprio processo criativo. E ele fala muito do holding, que é esse processo de você acolher mesmo. Que começa esse holding muito com a mãe, na relação do bebê, mas que os analistas também fazem isso com os pacientes, e a gente faz com os nossos amigos e as redes de afeto, os nossos parceiros e parceiras. E eu vejo que a gente está num mundo que tem cada vez menos holding, menos pessoas nos amparando, espaços nos amparando, né? Então esse ambiente previsível está cada vez mais inexistente. Como é que a gente pode criar contextos onde seja possível esperar? Eu acho que também isso depende de muitos fatores, né? E depende muito de como a gente foi criado, dos tipos de afeto que a gente teve no início da nossa vida. Acho que tem um tanto da nossa infância que tem um peso que a gente não pode ignorar. Por outro lado, acho que também tem uma busca adulta de quem é responsável por si e que reconhece que, bom, me faltou ali, mas eu vou buscar ser uma pessoa cada vez mais consciente dos meus processos, do que se passa dentro de mim, das minhas necessidades, etc. e tal. E lidar com a espera está na categoria de lidar com tudo que é difícil na experiência humana, né? Lidar com a dúvida, lidar com a dor, lidar com a angústia. São sentimentos que não vão desaparecer. A gente torce para ter um espaço seguro, um espaço onde a gente se sinta acolhido para lidar com isso. E eu acho que se a gente vai se tornando consciente de que esses desafios vão existir, então a gente pode tentar se cercar de alguns recursos que favoreçam atravessar esses processos que são tão duros para todo mundo, né? O amor, a desilusão, o medo de ficar sozinho, todos os dilemas da vida. E eu acho que ter uma rede de amigos e poder falar francamente sobre as nossas dúvidas é uma coisa muito preciosa. Então eu gostaria de imaginar uma cultura construída aos poucos
onde as pessoas conversem mais sobre essas dúvidas, onde a gente, inclusive, não precise ter nem a angústia de resolver o problema do outro. E a gente possa simplesmente dizer, nossa, que difícil, eu queria muito que você não estivesse passando por isso. Mas eu tô aqui, e bora. Né? Não vou resolver sua vida, mas eu vou te escutar. Pelo tempo que você precisar, tô aqui. Eu vi que tem uma passagem no ensinamento da Torá que fala sobre a nossa incapacidade de controlar o tempo, né? Sobre os antepassados do deserto que seguiam uma nuvem durante o dia e o fogo à noite. E aí eles se moviam quando a nuvem se movia e parava quando ela parava, é isso? Queria pedir para você me contar um pouco sobre esse ensinamento e sobre como ele fala sobre essa nossa incapacidade de controlar o tempo. Você foi assim numa parte, acho que sem saber ou em algum lugar sabendo, né? Num livro tão importante, porque o Velho Testamento ele é dividido em 5 livros. E um deles é inteiro dedicado ao deserto, a esse processo no qual o povo teve que atravessar o deserto. E atravessava seguindo sinais, seguindo essa nuvem de fumaça. E esse livro do deserto, ele obviamente não é uma travessia de um deserto geográfico. A gente está falando de um deserto muito mais simbólico, muito significativo. E inclusive eu tenho um amor muito grande por essa história, porque para mim o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa também é sobre essa travessia, só que com uma outra linguagem, com uma forma diferente de enxergar. E se a gente tem livros tão magníficos como esses, e certamente muitos outros, falando desse tema da travessia, que é árida, que exige que a gente aprenda a ler os sinais, que cobra da gente essa paciência, tem tantas lições que o deserto ensina. Então essa é uma delas, né? O povo precisava seguir essa fumaça, essa nuvem, horas fogo, hora nuvem, mas seguir esse caminho que ia sendo mostrado e às vezes estacionar e esperar. Tem outras lições que vêm junto, de como encontrar água, de como se relacionar. E esse não é um livro em que fica tudo bem, né? Ele é um livro cheio de atritos. Ele é um livro em que... Porque a gente espera que uma história bíblica seja uma história de transcendência. Sim. A gente acha que o povo está lá, evoluindo, caminhando e cantando e seguindo a canção, e o povo reclama o tempo inteiro, critica, questiona a sua liderança, e é um profeta que supostamente está lá falando com Deus, e esse povo briga com ele, reclama dessa liderança, não confia, tem problemas de confiança. Fala, era melhor voltar e ficar escravizado, né? Que a gente sabia, tinha uma previsibilidade. Aqui o imprevisível é quase insuportável, que é melhor a escravidão, que é a história que antecede o deserto e antecede essa imagem da nuvem. Então, olha quantos recursos essa história traz para a gente perceber que é tão difícil lidar com essa confiança que a gente às vezes a gente prefere um aprisionamento. A gente prefere ficar no lugar estreito, ao invés de ir para o amplo, que é desafiador, porque não tem baliza. A gente precisa confiar na nuvem, a gente precisa confiar que a comida cai do céu. E não é porque a comida cai do céu e a nuvem segue andando que a gente não vai reclamar, porque é difícil. Então a gente reclama, a gente questiona, é a vida. E ainda assim, isso leva 40 anos. Então esse processo não acontece da noite para o dia. E às vezes a gente também quer que as nossas travessias sejam rápidas, a gente quer fazer sentido das coisas muito rápido. Mesmo uma pessoa que faz terapia fala, mas eu quero entender, eu quero amarrar, eu quero resolver. E por quê? A gente acha que a gente vai resolver as coisas tão rapidamente, tão apressadamente, né? Os processos são longos, as travessias levam tempo, né? A gente precisa desse não controle e lidar com ele repetidas vezes, com falhas e acertos, para cumprir essa trajetória. E ela leva esse tempo todo, e com um rebuliço lá de um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha para essa história, ela tem essa beleza desses símbolos, e ela tem todas as falhas e todos os desafios com os quais essa humanidade tem que lidar. E ela atravessa, e a vida está resolvida depois? Também não, porque atravessa o deserto e continua numa situação de guerra, numa situação de confronto. É só o próximo capítulo, né? Então, cada etapa é uma etapa. Como é que abrir mão do controle pode mudar a qualidade das nossas relações?
Eu até fico assim, eu fico meio risando, porque eu fico pensando que abrir mão do controle é, de certa forma, abrir mão de uma ilusão de controle, né? Sim. Agora, eu sou a maníaca do controle. E aí eu fico assim, achando que eu sou uma grande impostora de tentar responder essa pergunta, porque esse é o tema na minha análise, né? Como que a gente lida com esse controle? O que eu posso falar, que é a única coisa verdadeira que eu tenho para oferecer, é que o lugar do controle é também um lugar de peso. Da gente achar que as coisas estão nas nossas costas. Da gente achar que a gente é capaz de segurar tudo, de salvar tudo, de resolver todas as situações. Isso não é verdade, em absoluto. E 2, isso traz um peso. E quem vive essa necessidade de controle é abalado por esse peso. Então, a minha grande questão atual é essa busca por uma leveza. E eu tenho certeza que isso passa por esse lugar do controle. De entender que as coisas não estão, né, na minha mão. E aí, se eu penso na leveza, nessa palavra, e coloco ela em oposição ao controle, e penso, poxa, qual me parece favorecer uma relação mais gostosa? Né? A gente, quando ama, quer flutuar. A gente não quer o peso todos os dias. A gente quer sobriedade, a gente quer âncora em alguns momentos. Mas é tão bom poder ser leve, é tão bom poder, né? Então, eu acho que esse aspecto do não controle contribui para esses imprevisíveis, contribui para essa leveza, contribui de uma forma muito bonita para uma relação, também nesse pendular entre elementos, um pouco daqui, um pouco dali. A gente precisa dos dois. Então, para quem tende para um lugar de controle, buscar essa leveza com certeza traz benefícios. Para quem é muito avoado, talvez precise de um pouquinho mais de peso às vezes. Mas dentro desse espaço onde o controle, para mim, é um desafio, o que eu almejo é essa leveza. Eu acho que abrir mão do controle solta os nós nas costas, sabe? Sim. Como é que a gente pode perceber, acho que isso tem muito a ver com a leveza, que esperar, no fim, é uma força, ou é um ato de leveza e não uma fraqueza? Porque eu sinto que a gente, às vezes, associa a espera ao desistir, ou eu fui incapaz de fazer. E, na verdade, força, acho que não é a melhor palavra, é uma sabedoria. Quem fala sobre isso de um jeito muito bonito é o Paulo Freire, né? Inclusive, ele fala que existe uma diferença entre um esperar passivo e um esperançar, né? De quem age, de quem assume a sua cota de responsabilidade nessa espera, do tipo, não é que eu estou entregando para o universo, quer dizer, eu fiz a minha parte e agora eu entendo que tem uma parte que não me cabe. E eu respeito esse equilíbrio de partes, né? Eu sinto que olhar para essa capacidade de espera, de sustentar, e a própria palavra sustentação faz a gente pensar na força, né? Porque o que sustenta algo? Tem uma força ali. Sustentar a espera, sustentar o não saber, sustentar as dúvidas, sustentar o tempo necessário da vida acontecer. Eu não consigo não ver isso como uma força. Eu não consigo não ver isso como uma grande capacidade amadurecida de lidar com a vida, inclusive. Então, para mim, claramente tem uma linha que mostra onde isso é uma desistência e aí é uma entrega, no sentido uma resignação, mesmo, né? De se resignar. E de quando a espera é uma espera, é quase como uma postura de yoga, no qual a gente sustenta com consciência corporal, com a musculatura, com atenção à respiração, né? Você não está largado, deitado, adormecendo. Você está ali, muito consciente do esforço que você está fazendo. Então, eu acho que essa sustentação que a espera exige é uma demonstração muito grande de força e maturidade. Lindo. Queria falar um pouquinho sobre esperança e fé, porque acho que você falou do esperançar, e eu queria te ouvir sobre qual a importância da esperança na vida e como é que a gente pode se reconectar com ela, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas quase que acham que ter esperança é ser ingênuo, que a fé tá démodé. E acho que é tão importante a gente ter esperança e esperar esperançando. Sim. Primeiro eu fico pensando assim, que quando você fala dessa ideia démodé, né, da fé, dessa confusão com ingenuidade,
Eu fico pensando também numa visão muito estereotipada. E talvez o imaginário, as novelas, eu não sei, a nossa cultura, no geral, tenha colocado essa experiência de fé num lugar muito cafona, né? Isso foi incorporado por personagens que, não sei, deixaram a gente com uma referência que é isso, ela vira motivo de zombaria às vezes. E acho que num outro lugar a gente rejeita um pouco, talvez até por um recalque, assim, sabe? Porque parece ser inatingível para algumas pessoas. Acho que a gente precisa se desapegar um pouco desses modelos e dessas referências do que é ter fé e do que é essa esperança. Sendo educadora, eu não consigo imaginar não ter essa fé, não conservar essa esperança e esse otimismo e ser educadora. Porque é um trabalho que não tem função se eu não acho que o mundo vai ser melhor. Se eu não acho que pode ser diferente, sabe? E como despertar a esperança nas pessoas que andam descrentes? Eu acho que a gente não desperta a esperança em ninguém pelo intelecto. E acho que não adianta ler um livro sobre esperança. Às vezes um palestrante muito genial toca a gente, mas a gente se comove porque tocou o coração. Não é porque fez coceguinha na cabeça. Não é um prazer intelectual. Às vezes a gente sente uma coisa nova e se perguntarem pra gente, mas o que foi que a pessoa falou, você nem sabe reproduzir, porque você não consegue lembrar exatamente quais foram as palavras, mas aquilo penetrou num lugar tão profundo. Então, eu sinto que a esperança, a fé, são sentimentos, são experiências absolutamente únicas e singulares, que não são aprendidas por meio do intelecto, aliás, como a grande maioria das coisas não são. Então, eu acho que cada um precisa encontrar a sua linguagem, cada um precisa buscar nas suas experiências um repertório próprio para enxergar essas sensações e esses fenômenos. E o que a gente sim tem a oferecer, assim como a mitologia, são imagens poderosas e são experiências. A gente pode contar histórias, sejam elas grandes histórias mitológicas, sejam histórias pessoais e muito verdadeiras que acontecem na nossa vida, porque é isso que eu tenho para oferecer de melhor. E com isso não quero dizer que eu tenho uma riqueza interna digna de nada, mas o melhor que eu tenho a te oferecer é a verdade da minha vida, das minhas experiências. E isso pode ser útil, pode ser... Não queria nem usar a palavra útil, porque me dá agonia essa ideia de utilitarismo, mas talvez uma história toque. Talvez essa história alcance. Então, por um lado, eu acho que a vida emocional das pessoas pode ser atingida por narrativas, por imagens, por músicas, né? A classe artística está aí resgatando a gente do buraco do ceticismo e fazendo a gente acreditar no mundo. E a gente às vezes escuta uma música, ouve uma voz, vê uma peça de teatro e sai renovado como se tivesse respirado pela primeira vez e acredita no mundo de novo, né? Então eu acho que sim, existe um universo ao nosso redor que toca nas nossas emoções. E eu acho que existe o que a gente simplesmente faz. Então, se eu penso no meu papel como educadora, eu não ensino fé contando sobre a fé judaica, sobre crenças, sobre um Deus que é assim ou que é assado. Eu posso contar das minhas histórias e eu posso fazer coisas torcendo para que, sem que eu deliberadamente queira ensinar ninguém, algo na minha presença, algo na minha inteireza, algo no meu comportamento fertilize ali a relação desses jovens para que eles desenvolvam por si uma experiência de espiritualidade, de esperança. Eu acho que eu não ganho ninguém falando, olha, o mundo pode ser melhor. Mas se eu acredito de verdade e eu me comporto e eu atuo no mundo como quem verdadeiramente aposta que o mundo vai ser melhor, é aí que eu acho que eu tenho alguma chance
de tocar quem está perto, seja um estudante que está comigo na sala de aula, seja um amigo, seja minha mãe, seja meu marido, aí não importa quem é. Mas eu acho que a forma como a gente age fala muito mais alto. E como é que a gente pode renovar a esperança numa espera que nunca vem? Porque eu vejo isso muito na minha audiência, na clínica. Pessoas que estão exaustas no amor porque as relações nunca vão para frente, nunca sou escolhida. E elas estão ficando céticas. Agora tem uma onda nos Estados Unidos que chama Boy Sober, que as mulheres estão ficando 365 dias na abstinência de homens, relações com qualquer pessoa. Porque é um pouco o resultado desse heteropessimismo. E acho que a gente poderia sair desse lugar, né? Até fiquei pensando se vale a gente pensar num paralelo quase que no Messias, na relação do Messias como símbolo, não como o Messias que vai chegar, ou no ano que vem em Jerusalém. Como é que se valeria a gente fazer algum paralelo? Porque é uma espera que não sei quando vai vir, mas que me mobiliza. Eu acho que a gente precisa prestar atenção na forma como a gente se relaciona com esses paradigmas, né? A ideia da gente ter a espera, e não de um Messias como um mensageiro que vem anunciar porque na verdade o Messias é só o anúncio de um novo tempo. O que a gente espera mesmo é essa nova era anunciada por Messias, né? A gente espera um novo tempo, a gente espera um mundo melhor, a gente espera um relacionamento melhor, a gente espera um monte de coisas. Enquanto eu estou esperando, qual é a qualidade da minha espera? Eu entreguei, ou essa espera, na verdade, ela pode ser vista como aquela utopia que me faz trabalhar em mim. Porque o mundo melhor que eu quero, a era que virá, o relacionamento que virá, é reflexo do trabalho que eu estou fazendo hoje, da espera que eu me permito hoje, do meu processo todo de crescimento. E enquanto eu aguardo, esse aguardar ele não é passivo, por mais que ele envolva essas partes, né, do trabalho e do não fazer nada. Esse não fazer nada é muito, na verdade, né, essa retenção, esse se recolher, se ausentar. Isso é um esforço também, consciente. Então eu fico pensando que a gente fica fazendo uma aposta messiânica de que o outro virá, que veio o anúncio de uma nova era, que o tempo vai vir até mim, que esse novo mundo vai vir até mim. Quando, pelo menos como eu enxergo, essa utopia ela existe para que a gente persiga, para que ela seja um imã, como algo que nos puxa, né? A gente tem a nossa história nos empurrando do passado para o futuro, e a gente tem algo no futuro nos chamando, como duas correntes temporais diferentes, lidando com a gente de algum modo, né? Uma nos empurrando e uma nos puxando. A ideia de um Messias, para mim, é algo que me faz querer avançar, é algo que me faz desejar esse novo tempo, é algo que me faz desejar essa nova relação. E eu, como sujeita, né, como sujeito de mim, estou caminhando com as minhas próprias pernas, eu não estou sentada esperando, né? Então eu acho que se a gente muda a nossa relação com essa imagem messiânica e entende que essa utopia está aqui para instigar a gente a se tornar mais consciente do que é possível, do que nos cabe, aí tudo bem. Aí eu acho que fica mais saudável, e aí a gente olha também com mais consciência para esse desafio da espera, de não desistir, de não buscar soluções que alguém desenhou. Porque, no fundo, a abstinência dos 360 dias, ou o retiro, ou a dieta, ou tantas vezes são processos que querem funcionar na nossa vida como um produto de prateleira, de supermercado, né? E com isso eu não quero deslegitimar um monte de coisas legítimas que estão aí e que são parte da nossa rede, que são parte da nossa forma de buscar autoconhecimento. Mas para cada uma dessas que são legais, tem uma infinidade de outras que estão só aí circulando como produtos, como mercadorias para uma sociedade que quer consumir uma bebida, que quer consumir uma comida e que quer consumir uma solução rápida, prática, né? Um analgésico. Então eu acho que a gente tem a possibilidade de lidar com esses desafios de uma forma mais consciente
E mais do que isso, ser realista também e entender que esse não é um caminho de iluminados, para iluminados, né? Para pessoas elevadas espiritualmente. A gente não se torna uma pessoa cheia de fé da noite para o dia. Às vezes a fé é como uma coisa que está numa prateleira alta da nossa casa, que a gente não alcança. E aí o que a gente faz? A gente pega um banquinho, a gente pega uma escada, a gente sobe num degrauzinho para alcançar aquilo que para nós está alto ou mais inalcançável. Se a espiritualidade é desafiadora, se o aguardar, o esperar é desafiador, o que vai ser o meu banquinho? O que é o meu degrau? Será que é uma noitada com as minhas amigas? Será que é um outro recurso interno que eu já tenho? Será que é ativar o meu bom humor? Que tem a ver um pouco com... quando eu estava preparando a pauta, me vieram algumas coisas e aí aconteceu... Uma amiga trouxe uma experiência dela, eu falei, nossa, foi muito sincrônico, eu quero dividir, né? Porque tem aquela frase do Ho'oponopono, que é o entrego, confio, aceito e agradeço. Eu, desde que começou a pandemia, comecei a fazer a meditação dos 21 dias do Chopra, de abundância, e aí chega no 21º, eu volto para o primeiro e eu vou fazendo esses ciclos direto. E tem um dos dias que ele fala sobre a intenção e a atenção. Que você pode ter intenção, mas você não tem que ficar com a atenção focada. Então ele faz uma meditação imaginativa de você escrever a sua intenção num papel, colocar numa garrafinha e soltar no mar. E confiar que o universo vai fazer a parte dela, ao invés de ficar hiper focando naquilo. E aí essa amiga foi no retiro e tirou uma carta num oráculo que falava assim: saiba que aquilo que você deseja também está fazendo um caminho em direção ao seu coração. Cultive a paciência. Entregue e troque o foco. Porque quando você menos esperar, aquilo estará logo ali, em um lugar onde você pode alcançar em nível de corpo e alma. Mas para que isso possa acontecer, entenda que é preciso que você desmanifeste. Esse é um convite para que você deixe de lado os planejamentos excessivos e abra espaço para o mistério agir em sua vida. A desmanifestação é o ato de entregar nossas ações para o mistério que rege a vida. Nos libera do controle e substitui por confiança. Você acredita nesse movimento da desmanifestação e da gente precisar se entregar ao mistério um pouco? Sem dúvida. E eu acho, inclusive, que talvez você curta a não coincidência de que a Cabala, que é bem fetichizada, né, assim, né, como a mística judaica e tal, ela é vista popularmente como uma forma de desvendar mistérios, quando na verdade Cabala significa justamente receber. E olha assim, quão diferentes são os pressupostos de você ficar escavando, ficar no hiperfoco, ou então você cultivar uma postura de atenção e sensibilidade para receber. Receber é muito diferente de você ir atrás ativamente o tempo inteiro, né? Acho que receber está falando de novo, de consciência, dos sentidos aflorados, né? De um outro estado de percepção. E a gente pode receber respostas, e a gente pode receber perguntas, a gente pode receber mistérios, a gente pode receber um montão de coisas. Então, talvez tenha sim uma sabedoria nessa capacidade de abrir esse espaço interno mesmo, de acolher aquilo que a gente não compreende, de esperar, porque é isso, né? O universo traz. Acho que culturalmente existem linguagens muito diversas para colorir o que isso significa. Então, por um lado, acho que a Cabala vai retratar dessa forma, e tantas outras tradições culturais ou espirituais vão falar de outro modo. E pessoalmente, eu acredito sim nisso, e aí eu não consigo não misturar, e aqui eu vou entrar no campo da heresia, porque a minha linguagem e a minha identidade judaica dialoga muito com
uma visão de mundo antroposófica, que é uma forma de pensar como se dá a vida humana na Terra em relação com um plano espiritual. Isso tudo se baseia no pensamento de um autor principal e depois de muitos outros estudiosos que se basearam nas palestras desse autor para também seguir desenvolvendo esse pensamento. E nessa visão de mundo, o que a antroposofia fala é que muito do que acontece na nossa existência está combinado. É um trajeto que a gente escolheu percorrer e faz parte daquilo que a gente precisa aprender, porque a nossa vida na Terra é um percurso de aprendizado para uma evolução espiritual. Parece que isso é diferente do judaísmo, mas a mística judaica diz que a gente fica, quando é um bebê e está na barriga da nossa mãe, estudando a Torá com um anjo, e aí quando a gente nasce, esse anjo faz shh, e aí a gente esquece tudo, e dizem que é daí que vem a marca da nossa boca, né? E aí a gente passa a vida, na verdade, não aprendendo, mas relembrando aquilo que um dia a gente soube, que a gente se preparou. Então, até o mistério, quando a gente é capaz de acolher com esse significado e pensar, isso não é alheio a mim, isso tem a ver comigo, eu não estou compreendendo, porque eu me esqueci, porque eu fiz um combinado, porque isso agora não está acessível, mas isso me pertence, e eu pertenço a isso, e somos uma coisa só. Eu acho que é uma forma desafiadora, não quero aqui romantizar, mas de se integrar a esse mistério e ele se tornar menos incômodo, dele ser mais parte da gente, dele não ser uma pedra no sapato, mas dele ser parte dos muitos desafios que a gente tem de se conhecer. E para fechar, queria te perguntar, o que será que a gente pode esperar de amores que esperam? Eu sou bem romântica, sabe? E eu imagino que um grande amor, e um grande amor não precisa ser só o amor romântico entre um casal. Pode ser uma grande história de amor de amigas, de amigos, de família, né? Os amores, eles esperam. Eles esperam porque a nossa vida vai ser cheia de crises, vai ser cheia de mudanças, vai ser cheia de dias ruins, em que a gente não é capaz de dar o nosso melhor. E eu acho que um espaço amoroso, ele comporta essa espera. Ele comporta essa elasticidade, esse tempo, esse ar todo que precisa passar para que a gente possa ter dias ruins, para que a gente possa ter fases difíceis, para que a gente possa ir e voltar. Então eu não consigo imaginar uma vida amorosa com as pessoas que eu quero ter e nas vidas das quais eu quero estar ao longo de 50 anos, em que não haja tempo de esperar. Porque eu quero ser esperada e eu quero esperar os meus amigos. Esperar atravessar uma fase ruim, uma mágoa de uma briga que vai acontecer, não, né? A gente não pode ser ingênuo. Eu quero que alguém me espere voltar para casa para tomar uma taça de vinho. Eu quero esperar também, porque às vezes a gente precisa fazer esse esforço da espera. E a gente se perde também. E para se reencontrar também precisa de espera, né? Como que a gente se reencontra se ninguém esperar? Se ninguém estiver disposto a ficar lá no ponto de encontro que a gente combinou e dar uma chance? Então, eu não consigo imaginar uma relação duradoura que não tenha nos seus ingredientes principais esse componente da espera. Eu só posso desejar estar à altura de oferecer, de ser capaz de dar a espera para os outros e também de poder receber. Que a gente possa viver amores com espera e esperança. Dália, muito, muito obrigada por ter você aqui comigo.